sejam bem-vindas e bem-vindos nessa live, nessa quarta live da Maratona, o caminho para sair da depressão. O tema dessa live é por que a depressão volta. Na live de ontem, que teve inclusive uma duração bem longa, foi uma duração de 70 minutos, 1 hora e 10 minutos. Foi uma live na qual eu expliquei com detalhes como precisa ser o tratamento para que a depressão se cure, para que a depressão seja curada. Como é o tratamento certo? Eu expliquei isso da forma como eu aplico nos meus pacientes e também na forma como psicólogos que sabem tratar a depressão fazem. Então, foi com base nisso que eu fiz essa live de ontem. E hoje eu vou explicar por que tem alguns casos, algumas pessoas que acontece que a depressão volta. Para quem assistiu a live de ontem inteira, talvez até já tenha entendido isso. De qualquer maneira, eu decidi fazer uma live sobre isso porque é um assunto bem importante, é uma situação bem comum. Então, primeira coisa é o seguinte, tem muitos casos em que o que acontece é que, na verdade, às vezes a depressão não foi embora. Muitas vezes ela ficou camuflada, ela ficou ali debaixo do tapete, escondida. E parecia que ela não estava mais ali, mas na verdade ela estava. Essa é a primeira possibilidade. Então, o que muitas vezes acaba acontecendo é o seguinte, você vai vivendo a sua vida, parece que a sua dor está menor, parece que você de repente está melhorando, porque coisas boas podem ter acontecido. Você pode ter tido um início de um relacionamento, um trabalho novo, algo que despertou a dopamina, que alimentou a serotonina. E aí parece que você melhora. Só que se você não faz terapia, se você não vai no psicólogo, o que vai acontecer é o seguinte, você vai ter novos problemas. E as bases emocionais, as raízes emocionais que estão ali no núcleo da tua mente, não foram tratadas, não foram modificadas. E a que eu estou me referindo? Estou me referindo ao amor próprio, estou me referindo à autoestima, estou me referindo à autoconfiança. Se essas bases não foram cuidadas, o que vai acontecer? Em algum momento, um novo relacionamento que parece que agora estou namorando, estou melhor. Vejo bastante isso acontecer. Me casei, estou melhor. Opa, peraí. Você até pode ser que esteja, o humor talvez esteja melhor. Mas o humor estar melhor não quer dizer que você esteja verdadeiramente melhor. Porque o que muitas vezes acontece é o seguinte, você não tratou as bases emocionais, você não tratou autoconfiança, autoestima, amor próprio, não tratou. Você continua com aqueles traumas, aquelas feridas ligadas à rejeição, abandono, violência e assim por diante. Aí, 3 meses depois ou 6 meses depois, quando começa a ter problema naquele relacionamento novo e de repente, eventualmente aquela relação termina, como é que a pessoa fica? Ela fica muito pior. E aí parece que a depressão voltou. Só que muitas vezes a depressão ela nem mesmo foi embora. Em alguns casos, acontece sim da depressão ir embora e voltar. Isso acontece, eu vou explicar isso. Mas antes eu estou explicando o quê? Quando parece que a depressão foi embora, mas na verdade ela não foi. E o primeiro exemplo disso é quando a pessoa pensa que está melhor porque algum contexto de vida dela melhorou, seja um relacionamento novo, seja um trabalho novo, um aumento de salário. Coisas boas também acontecem na nossa vida, felizmente. Oi, Aline. Quem mais está chegando ali? Aqui. Aline, Cleusa, Fabiana. Bem-vindas. Então vamos lá. Então, às vezes você tem um contexto de vida que vai melhorando e isso faz você pensar, nossa, não, agora eu melhorei. Agora vai. Agora eu tô melhor, fui pra academia, comecei no esporte, só que não tô indo no psicólogo, não tô fazendo terapia, não tô cuidando das minhas feridas emocionais, dos meus traumas, das coisas que foram causadas pelo contexto externo da minha vida quando eu era criança ou adolescente. Mas eu tô melhor, então vida que segue. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você até está se sentindo melhor, mas a depressão de fato não foi embora, ela está camuflada, ela está escondida debaixo do tapete da sua mente. E quando você tiver novos problemas, adivinha o que vai acontecer? O acúmulo de dores vai aumentar. Porque você caiu naquele erro de tentar sair da depressão sozinho. Ou ainda, nesse caso, na verdade, eu estou falando até de um outro erro, que é acreditar que a depressão foi embora quando ela não foi.
Às vezes uma depressão que é grave oscila para um grau moderado ou para um grau leve, por contextos de vida que melhoraram. Mas aí não quer dizer que elas tenham ido embora, não quer dizer que ela esteja de fato curada. Quando a gente trata o núcleo da depressão, o núcleo da mente, o núcleo da sua mente, onde estão localizados os traumas, onde estão as feridas internas de abandono, rejeição, violência e tantas outras, aí essa melhora começa a acontecer de verdade e em algum momento, ao longo do tratamento psicológico, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 ou 3 anos, depende muito de cada caso, aí em algum momento a depressão vai embora de verdade, a pessoa atinge a cura da depressão. E o que é a cura da depressão? Nada mais é do que os sintomas desaparecerem. Quais sintomas? Tristeza, angústia, vazio, falta de sentido na vida, desmotivação, desânimo, desamparo, desespero, distanciamento do mundo, distanciamento de si mesmo, perda de prazer, perda de vontade, perda de interesse, perda de fé. Esses sintomas desaparecem. Quer dizer então que eu nunca mais vou ficar triste na vida. É isso? Não, não é isso. Triste você vai ficar. Só que não vai ser com a mesma intensidade, nem com a mesma frequência, nem com a mesma duração. E os sintomas mais centrais da depressão, como vazio, falta de sentido na vida, esses desaparecem mesmo. E o vazio da depressão não é um vazio qualquer, é um vazio que parece que nada preenche. É aquela sensação de que eu tenho tudo, mas parece que eu não tenho nada. E nada importa, e tem aquela falta de sentido, aquele desânimo, aquela desmotivação, me sinto distante de mim, me sinto distante de todo mundo. Esses são os sintomas centrais da depressão, que eu chamo de quarta camada da depressão, camada da falta. Vazio, falta de sentido na vida, distanciamento do mundo, distanciamento de si mesmo. São os sintomas mais centrais. Para a gente cuidar, para a gente poder tratar desses sintomas, a gente tem que acessar o núcleo. Aí, o núcleo é onde estão os traumas, onde estão as grandes feridas originais dessa doença. Aí, conforme isso acontece ao longo da terapia, aí você vai conseguindo atingir uma melhora verdadeira. Então aí um belo dia você está lá durante a terapia, de repente há 1 ano, por exemplo, vou ilustrar uma situação aqui para você entender. Aí você tem um relacionamento com um namorado ou com um marido que é um relacionamento complicadíssimo, você consegue melhorar através da terapia, depois de 1 ano em terapia, o casamento termina, ou então o namoro termina. Você vai piorar? Claro que vai. Claro, você não está imune a isso. Mesmo fazendo terapia, tomando remédio, você vai piorar. Só que se você está fazendo uma boa terapia, você não vai piorar tanto quanto você pioraria se não estivesse fazendo terapia. Começa por aí. Depois, você vai lidar com isso com menos peso, com menos culpa, com menos sensação de rejeição, com mais maturidade, assumindo a tua parcela de responsabilidade pelo término, sem jogar a culpa para o marido ou para a esposa na totalidade. Existem exceções para isso, tá? Mas na maioria das vezes é 50% de responsabilidade de cada pessoa o término de um relacionamento. Na grande maioria das vezes. Raras vezes tem alguma exceção para isso, e eu nem vou entrar nisso agora, estou falando só para citar mesmo, mas muito raro ter alguma exceção para isso. Na maioria das vezes, 50% de cada um. E aí você assume a sua parcela, deixa a outra pessoa com a parcela dela, não pega uma culpa que não é sua e também não projeta para outra pessoa algo que não é dela. Então existe uma maturidade que você adquire através da terapia. Você vai lidar com esse término de relacionamento, seja um namoro ou um casamento, de uma maneira muito mais madura, muito mais saudável. Então eu sempre falo que a terapia ela vai ajudar você a modificar toda a sua vida. Ela não está localizada ali naqueles 50 minutos, uma vez por semana só, não. Ela vai ajudar você a mudar as 24 horas, 7 dias por semana da sua vida. Claro, desde que você tenha uma atitude interna verdadeiramente dedicada à terapia. Quem pensa que terapia é só 50 minutos por semana está errado. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. 365 dias por ano. E aí, esse autocuidado, a pessoa que faz terapia durante 1 ano, 2, 3, se cura da depressão, encontra felicidade, constrói, na verdade, né? Não é que ela vai exatamente encontrar felicidade, é mais uma construção. Ela vai construir a felicidade, um estado de espírito feliz, onde ela pode estar triste, mas ela está bem enquanto está triste. Olha que coisa. Porque ela não tem mais aquele vazio, aquela falta de sentido, e aí a pessoa constrói felicidade, encontra propósito na vida, se sente preenchida, não tem mais aquele vazio arrebentando ela por dentro. Se curou.
Está imune à depressão? Eu sempre falo, não, existe cura, mas não existe imunidade. A pessoa pode ter alta da terapia, já aconteceu até com alguns pacientes meus também, isso que eu vou falar é normal, bem normal. A pessoa tem alta, fez o tratamento certinho, do jeito que tinha que ser feito. De repente, algo acontece, algum gatilho acontece, passa 1 ano ou 2, a pessoa tem que voltar para a terapia, mesmo tendo feito tudo certo. Porque existe cura, mas não existe imunidade. Então, o núcleo, quando ele é bem tratado, tratado da forma certa, da forma ideal, deixa alguém imune à depressão? Não, não. Mas reduz drasticamente a chance de um retorno para a depressão. Reduz, não extermina, não extingue. Então, esse exemplo que eu dei de uma pessoa que ficou 3, 4 anos em terapia, depois ela passou por situações de vida que desestabilizaram ela, precisou voltar. Quando ela voltar, ela não vai precisar de mais 3, 4 anos. Pode ser que precise de 6 meses, 1 ano. Depois vai ter alta de novo. Vai ser um tempo menor. Porque ela já se trabalhou antes. Tá? Na maioria das vezes é isso que acontece. Isso, no caso, repito, de alguém que fez terapia do jeito certo, até ter alta. Por outro lado, isso já aconteceu também comigo, de ver pacientes que acontece o seguinte, a pessoa desiste da terapia. Vez ou outra isso acontece. Essa semana mesmo um paciente meu desistiu. Às vezes acontece. E aí, essa desistência às vezes tem a ver com dificuldade financeira, às vezes tem a ver com autossabotagem, nem sempre é dinheiro a questão, muitas vezes é simplesmente autossabotagem. Quando isso acontece, a pessoa vai acabar voltando, e às vezes ela volta comigo ou vai para outro psicólogo, mas ela vai voltar pior. Ela vai voltar pior. Por quê? Porque a pessoa pode ter feito 1 ano de terapia, 2, está melhorando, e aí ela pega e interrompe. Isso é péssimo, tá? Se a questão for dinheiro, eu sempre falo, procura um psicólogo que seja mais acessível, mais barato, mas não interrompe. Se for o caso, interrompe comigo, mas procura outro. Eu sempre falo isso, tá? Felizmente, eu não sou o único psicólogo confiável. Ontem algumas pessoas falavam, Márcio, confio em você. Que bom, isso é muito bom, mas eu garanto que tem muitos psicólogos muito bons por aí e eu não sou o único confiável não, tá? Tem muitos por aí. Inclusive tem 2 trabalhando comigo que são o Ricardo e o Samuel, tá? Então fazem parte da minha equipe, são treinados, supervisionados por mim, com base no método das 7 camadas. Oi, para quem está chegando agora, bem-vindos e bem-vindas. Então, só recapitulando, né, para retomar o raciocínio, quando a depressão é tratada do jeito certo, a pessoa interrompe e depois retorna por ter tido algum abalo, alguma coisa diferente ali na vida dela, ela vai voltar com aquilo que ela trabalhou gravado dentro dela, aquilo não vai ser perdido. Então ela vai conseguir fazer terapia por um tempo mais curto. Quando a pessoa interrompeu o tratamento, está em terapia por 1 ano, 2, está melhorando, melhorou bastante, mas ela interrompe antes da hora certa, ela vai voltar depois pior. Seja comigo, com outro profissional. Então, a depressão muitas vezes volta por causa de uma interrupção na hora errada da terapia. Isso já aconteceu com alguns pacientes meus, tá? Então eu sempre falo, psicólogo não é santo milagreiro, tá? Psicólogo não faz mágica, psicólogo não faz milagre, nem psiquiatra. Então, hoje mesmo eu falei para um paciente meu, numa sessão de agora há pouco, um paciente que está comigo há mais de 2 anos, super evoluído, tá num estado assim maravilhoso, tinha depressão, se curou da depressão, continuou em terapia comigo, para melhorar outras coisas, fazer uma manutenção e um fortalecimento. E hoje eu falei para ele uma coisa que eu falo sempre aqui no Instagram, que é o seguinte, né? Tava conversando com ele sobre isso, e eu falo sempre o seguinte, olha só, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Para sair da depressão, você precisa do psicólogo. Você não consegue sair da depressão sem o psicólogo. Ponto final. Esporte ajuda? Ajuda. Resolve? Não resolve. Alimentação adequada ajuda? Ajuda. Resolve? Não, não resolve. Tudo é importante, mas uma coisa é fundamental, terapia com psicólogo. Mesmo os remédios são importantes, são, mas fundamental o tratamento com psicólogo.
Casos graves, aí o psiquiatra é fundamental também, tá? Em alguns casos moderados. Mas exceto isso, o psicólogo é sempre fundamental. Só que é importante você saber, de novo, vou repetir. O psicólogo é fundamental, mas não é o psicólogo que vai tirar você da depressão. Você vai se tirar da depressão. Tem gente que pensa assim, eu não vou no psicólogo porque eu que tenho que resolver os meus problemas. Sim, é óbvio, é óbvio. E é você que vai resolver mesmo. O psicólogo não vai entrar na tua cabeça para resolver os seus problemas. O psicólogo vai te ajudar a resolver. É diferente. Então olha só, presta atenção nisso. Não é o psicólogo que te tira da depressão, mas sem o psicólogo você não vai conseguir sair. Porque você não vai ter as ferramentas corretas. De novo, não é o psicólogo que tira você da depressão. Não é. Mas sem o psicólogo você não vai conseguir sair. Porque é a mesma coisa que pensar assim, meu joelho está quebrado. Eu não vou no ortopedista porque eu tenho que ser forte. Você vai ficar aí sofrendo com dor pro resto da vida. Se essa é a tua escolha, respeito. Todo mundo tem o direito de fazer escolhas, inclusive destrutivas, né? Se quiser, tem o direito. Não concordo não, mas tem o direito. Você tem o teu livre-arbítrio aí, né? Não é tão livre assim, mas a gente tem algum nível de livre-arbítrio, de escolha, a gente tem. E esse ponto que a gente tem é importante, porque dá pra gente o direito de buscar tratamento, não buscar tratamento. Posso escolher estar com o joelho quebrado, arrebentado, não ir no ortopedista. Você tem todo o direito de sofrer com o joelho quebrado a vida toda. É uma escolha sua. Você vai gritar, vai incomodar quem está perto, vai intoxicar quem está perto, mas você tem esse direito. Quem está perto vai ter que ver como é que vai lidar com você, né? Porque pode ser que uma hora as pessoas não vão querer ficar perto mais. Então, quem tem depressão tem as emoções quebradas. O que eu estou querendo dizer com emoções quebradas? As emoções não estão funcionando de forma saudável. Você fica sendo uma pessoa pesada para você mesmo e sim, também para os outros. Sim, você se torna uma pessoa que fica com uma energia mental pesada. Então você precisa buscar formas de melhorar sim, para você e também para as outras pessoas. Conforme você melhora, outras pessoas que convivem com você, seu pai, sua mãe, seus filhos, marido ou esposa, vão sentir uma energia positiva. Eu sei que para quem tem depressão é terrível ouvir isso, mas a verdade é essa. Então, o que eu falo aqui para vocês é simplesmente a realidade. Quando eu atendo os meus pacientes, tem pacientes que ficam chocados, né? Ontem eu atendi uma paciente, e é normal, né? A pessoa fica, nossa, boca aberta com as coisas que, que descobre, a pessoa fica chocada, fala, nossa, eu sou assim, caramba, eu faço isso. É isso. Terapia tem esse efeito, falo, nossa, um efeito que, caramba, a pessoa começa a se descobrir, é realmente uma coisa incrível. Tá? Só que a gente às vezes não enxerga coisas que a gente gosta. Não é só. Por isso terapia não é para todos. Deveria até, né? Deveria. Terapia para quem tem coragem, tá? Coragem de olhar para o espelho, de se enxergar. Terapia para quem tem humildade. Pessoas arrogantes demais não vão conseguir fazer terapia porque vão enxergar os próprios erros, não vão gostar e vão desistir. Vão se sabotar. Ou às vezes não vão nem começar. Vão falar assim, terapia não serve para nada, psicólogo não serve para nada. Vi a live do Márcio, ele falou um monte de besteira, eu não vou pegar nada que ele falou, o Márcio tá doido da cabeça. Eu sei muito bem que tem normal. De vez em quando eu recebo até os directs do povo falando cada bobagem que eu só apago, bloqueio, enfim, não perco meu tempo. Mas eu sei que tem pessoas que têm resistência, porque não querem assumir a responsabilidade. Tem pessoas que querem assim, ó, Márcio, fala uma palavra mágica aí na live para eu sair da depressão. Não existe isso. Então eu vou falar assim, fulano, você pega uma folha, escreve aí um papel, uma frase, pronto, é um milagre, você vai sair da depressão. É isso que muitas pessoas esperam. Tem pessoas que são tão infantis e imaturas que esperam por um milagre numa live, uma mágica, uma solução. Aí quando tem remédio novo, né, tipo canabidiol, ketamina, são medicações que podem ajudar, podem ser boas, sim, mas eu vejo muita gente no Instagram, nos comentários de pessoas que eu sigo, de médico, de psiquiatra, eu vejo os comentários, eu fico lendo às vezes, né? Para entender a mente de algumas pessoas. Eu vejo que muita gente projeta ali uma esperança tão grande, tão milagrosa no canabidiol, na ketamina. Eu tenho pacientes que usam canabidiol, inclusive, e pode ser bom sim, mas não é um milagre que tanta gente espera, não. Não é. Ah, nem canabidiol, nem ketamina e nem remédio nenhum. O que existe é um tratamento, um processo de reforma interior, tá? Deixa eu pensar no que é a terapia, dito de uma outra forma, é um processo de reforma interior.
É um processo de amadurecimento, onde você vai adquirir, inclusive, humildade para olhar para o espelho e falar: nossa, isso aqui eu estou sendo arrogante mesmo, eu estou sendo imaturo ou imatura mesmo, eu preciso mudar isso aqui, né? Então, terapia deveria ser para todos? Olha, deveria, mas eu sei muito bem que tem pessoas que não têm coragem suficiente e outras que também não têm humildade suficiente para fazer terapia. Então, a depressão volta para começar a fechar essa live por alguns motivos. O primeiro motivo é porque ela não foi tratada corretamente, ela foi tratada só de forma superficial. Eventualmente por maus profissionais, isso pode acontecer. Outro motivo é porque ela nem foi embora, mas parecia que foi, só que na verdade ela não foi. Ela estava grave, ficou leve porque o teu contexto de vida melhorou, você teve um novo relacionamento, ou uma melhora no trabalho, sei lá, alguma coisa boa aconteceu, você melhorou, você foi de uma depressão grave para leve, só que você não estava se tratando, você não estava fazendo uma terapia de verdade boa. Aí você, nossa, parece que você melhorou, mas aí quando termina um relacionamento, quando o marido trai, ou a esposa trai, ou qualquer problema grave acontece, socorro. Aí você vai lá pro fundo do poço. E aí nada é tão ruim que não possa ficar muito pior, tá? Porque os problemas vão acumulando. Passa mais um tempo, você vai piorando conforme os problemas forem acontecendo, porque o núcleo da tua mente não está melhor, não está tratado. E aí a depressão vai voltar mesmo. Agora o próximo motivo é, mesmo alguém que tratou o núcleo da depressão do jeito certo, comigo ou com outros bons psicólogos também que tem por aí, mesmo assim, algo externo pode acontecer e desestabilizar você, mesmo que você tenha feito uma boa terapia, seja comigo, seja com outro psicólogo bom, e você pode sim precisar de terapia de novo. A alta da terapia nunca é total, tá? Não é total. Você pode precisar por muito tempo. Isso é completamente normal. Então esse é outro motivo. Algum gatilho bateu ali numa unha encravada sua e você nem sabia que ela está encravada e você vai ter que voltar para terapia, porque a depressão voltou, ou talvez ela nem tenha voltado, mas você simplesmente percebeu que precisa voltar para terapia. Normal também, completamente normal, tá? Então é isso, essa live de hoje é uma live mais curta. A nossa live maior foi a live de ontem, que é quando eu falei sobre como é o tratamento da depressão, como tratar a depressão do jeito certo. Quem não assistiu essa live, acessa aqui a aba de vídeos do meu perfil, vai ver lá. Live 3, como tratar a depressão do jeito certo. Lembrando que a live 1 e a live 2, assim como essa, se complementam. E a live 3, a live de ontem, é a live principal dessa maratona. Qual foi o tema da primeira live? O que mantém as pessoas presas na depressão? E aí eu falei sobre os sabotadores, pensamentos sabotadores. Live número 2 eu falei sobre erros que as pessoas cometem na tentativa de se curarem. Tentar sair da depressão sozinho, buscar profissionais que não são bons, não fazer terapia, pensar que esporte substitui terapia, quando ele ajuda sim, claro, mas não vai substituir. Então eu falei sobre isso na segunda live e a live principal foi a de ontem, quarta-feira, 70 minutos. Essa foi uma live onde eu fiz na frente do meu notebook, mostrando os slides que tem sobre as 7 camadas da depressão e tudo o que tem ali nesses slides de uma maneira muito mais profunda para poder, de fato, você entender como é o tratamento correto para sair da depressão. Tá? Então essa live foi ontem, tá na página, na aba de vídeos do meu perfil, só você acessar ali, você vai ver lá na capa, Maratona Live 3. E na live dessa sexta-feira, na live de amanhã, qual vai ser o assunto? O assunto vai ser, vou contar para vocês um pouco a respeito da minha história, de como eu desenvolvi e também de como eu superei a depressão. Vou contar um pouco sobre o meu tratamento, fiz terapia por muito tempo, ainda faço atualmente terapia, inclusive. Não tenho mais depressão há muitos anos e o motivo que eu faço terapia agora não é depressão, não tenho mais. Mas eu continuo tratando questões emocionais que eu tenho, que eu ainda tenho, inclusive, tá? Normal. Tratamento psiquiátrico fiz também durante bastante tempo. Então, esse vai ser o tema da live dessa sexta-feira e vai ser às 9 horas da noite também. Na semana que vem, nós teremos uma outra live que será comigo, com o Ricardo e com o Samuel, que são os psicólogos que fazem parte da minha equipe e trabalham junto comigo.
Então, para finalizar essa live, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Se alguém tem interesse, e isso eu venho falando em todas as lives, vou falar novamente nessa, se alguém tem interesse em fazer o agendamento de uma conversa inicial sem custo, comigo, com o Ricardo ou com o Samuel, um de nós três, só comentar aqui na live agora a palavra terapia ou enviar essa palavra no meu direct, ou se você está vendo essa live gravada, comentar aqui nos comentários mesmo a palavra terapia, que aí eu vou saber que você quer dar um passo maior para começar uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação na sua vida. Uma conversa individual, por chamada de vídeo, comigo, com o Ricardo ou com o Samuel, para você poder entender como a terapia vai ajudar você, para poder falar, explicar o que acontece com você e vai começar a entender como a terapia pode ajudar no teu caso a se curar dessa doença e ter uma vida muito mais feliz e muito mais próspera em todos os sentidos, inclusive emocionalmente. Prosperidade não é só dinheiro, tá? Prosperidade é muito mais uma questão emocional do que financeira, inclusive. Muita gente tem muito dinheiro e continua com uma mentalidade escassa, tá? Então, prosperidade é muito mais do que apenas dinheiro. Bom, então eu espero vocês na live de amanhã. Sexta-feira o tema vai ser esse: como eu superei a depressão. Eu vou contar a minha história para vocês, como eu desenvolvi a depressão, os traumas que me levaram a isso e o que eu fiz para poder conseguir me curar dessa doença e como eu me mantenho atualmente sem voltar para a depressão. Porque eu também não estou imune. Também não estou imune. Ninguém é imune à depressão. Eu, inclusive, claro. Não importa que eu sou psicólogo, tenho conhecimento, um monte de coisa assim. Só que um dos conhecimentos que eu tenho é autocuidado. Se eu falhar nisso, eu tô tão sujeito quanto qualquer pessoa a ter uma recaída. Então eu vou contar para vocês como eu faço para evitar também que isso aconteça. Espero vocês então na live, da última live dessa sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.